Olá, queridos, a paz do Senhor. Queria estar comentando com vocês algo que o Senhor colocou no meu coração nessa noite para cá, que diz o seguinte: em Provérbios, capítulo 15, verso 3, diz que os olhos de Deus estão por toda a terra. Também em Jó, capítulo 31, verso 4, diz assim: Deus vê todos os meus caminhos e conta todos os meus passos. Ainda em 2 Crônicas, capítulos 16 e verso 9, diz assim: seus olhos passam por toda a terra para se mostrar forte para com aqueles cujo coração é dele, ou seja, aqueles que já entregaram o seu coração para o Senhor. Então, também lembramos que o Senhor tira o nosso coração de pedra e coloca um coração de carne, de sentimento, né? De compaixão, de misericórdia. E com um coração de carne fica difícil você ter sentimentos. Você vai pela razão, pela insistência, o caminho mais fácil, pela imposição. Ou seja, o Senhor transforma esse coração, transforma a nossa mente, né? Passa a ser, quando você entrega a sua vida aos caminhos de Jesus, você passa a ter a mente de Cristo. Não vivo mais eu, como Paulo disse, mas Cristo vive em mim. Ainda, em Marcos, capítulo 5, verso 36, diz o seguinte: 5:36. Não temas, crê somente. O que o Senhor Jesus estava falando ali, referente para Jairo, quando a filha de Jairo morre, onde tem aquela situação que Jairo vai até Jesus e fala: estou desesperado. O Jesus, ele vê o desespero de Jairo, quer dizer, de um pai perdendo a sua filha, e Jesus olha só e fala assim: olha, somente creia, não temas. Ou melhor, não temas, somente creia. Então, esse temor que tem acontecido em volta do mundo, em volta de muitas pessoas que não têm uma fé fundamentada ou um conhecimento no que Jesus ele pode fazer todas as coisas, vai essa palavra que Jesus direciona para Jairo, né? Olha, não temas, creia somente. Não se desespere, descanse no Senhor, descanse no caminho do Senhor, porque você, ao temer, ao entrar o temor, a dúvida, o desespero, a ansiedade por tentar fazer alguma coisa, vai tirar e vai abafar a sua fé, a sua crença de verdade, veramente, a sua crença no Senhor Jesus. E isso, então, abala tudo. O Senhor Jesus ainda diz que se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, então você pode remover e transportar montanhas. Isso é muito importante. Numa outra situação, né, a situação ainda, quer dizer, sobre a filha de Jairo, que eu queria comentar, ela estava morta aos olhos de Jairo, ou seja, na nossa mente, na nossa visão aqui terrena, terrestre, ela estava morta. E de fato estava. Mas o Senhor falou: não, ela está apenas dormindo. Ou seja, o Senhor é o dono, ele tem o dono da vida, tem a morte, as chaves da morte, as chaves do inferno, ou seja, ele tem poder de fazer todas as coisas. Então nós temos essa fé, essa confiança em Cristo, isso vai nos deixar muito seguros e muito tranquilos que Deus está no controle de tudo. E mesmo se Jesus fosse até lá só para consolar e confortar a família de Jairo, amém também. Porque o Senhor traria uma palavra, eu creio, isso é o Alexandre, de conforto, de consolo, de calma, de esperança de uma vida futura, né? Uma vida eterna com Ele, de paz, aonde não vai haver quem estiver com Cristo, né? Nessa vida eterna não vai haver choro, nem ranger de dentes, não vai ter pranto, porque vai ter a paz que o mundo não conhece, mas Jesus mesmo é o príncipe da paz. Então,
lembrando que Jairo estava temendo a morte. Mas não tema a morte. Por mais que às vezes falte comida, falte uma máscara, falte o gel, mas não pode faltar a sua fé em Cristo. Isso tudo passa. Temos o que aí? 90, 100 anos de vida no máximo hoje em dia, alguns 70. Mas nós temos que se preocupar na vida eterna. Então, queridos, queria lembrar mais um texto. Em Isaías 41, 13, diz assim: eu sou o Senhor e seu Deus, Senhor, o seu Deus, que te segura pela mão direita e diz: não tema, eu te ajudarei. Ora, meus queridos, se eu tenho uma palavra vinda direta do trono do Pai, direta de Deus, o Deus que criou eu, que criou você, falando que é para a gente não temer, mas para aqueles que de fato procuram viver uma vida reta diante aos olhos de Deus, procurando ler a sua palavra. Esse aqui é um manual para que possamos estar vivendo eternamente com Ele, da mesma maneira que existe regras para você entrar num hospital, regras para você entrar numa escola, uma faculdade. Existem regras para que você possa viver eternamente com o Senhor Jesus, no reino de Deus, ou seja, o reino de Deus sobre a minha vida, Deus reinando sobre a minha vida. E a Bíblia é o nosso manual. Deus fala conosco através da palavra dele, que foi inspirada por ele. Então, queridos, que nós possamos fazer que nem um pedido que nem Pedro fez, quando ele tem aquela questão de perguntar: mas Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar? 70 vezes 7. Ele fala: Senhor, aumente a nossa fé. Ou seja, precisamos que o Senhor aumente a nossa fé nesses momentos de desespero. Pedro se desesperou: olha, eu vou perdoar uma pessoa 70 vezes 7 por dia. Meu Deus, eu não tenho essa fé toda. Senhor, eu vou ter que ficar em casa agora, enclausurado. Até quando? Não tenho data de acabar essa quarentena, não tenho data de acabar isso. Aonde vai parar? Comida acabando, hospitais lotados. O que vai acontecer? Aeroportos fechados, crianças não vão à escola. Senhor, aumente a nossa fé. Que você possa ter esse pedido como Pedro fez. E eu quero te dizer que eu e a minha casa aqui no Níger estamos muito tranquilos quanto a isso. Porque a gente já vive numa questão de viver como a igreja de Atos dos Apóstolos, confiando e sem muitas doutrinas humanas, sem muitas regras, coisas que homens colocam. Então, que você tenha essa desintoxicação dos batimã, dos lugares onde homens colocam muitas regras dentro de denominações em muitos lugares. E quem sabe agora Deus está acordando e falando: olha, para com isso. Você não precisa estar com uma gravata para estar falando com Deus. Bater palma não é pecado. E muitas outras regras que homens colocam que não tem nada a ver com Jesus, que não tem nada a ver com a palavra de Deus, né? Ou vou à casa do Senhor para adorar a Ele. Meu Deus do céu, nós somos a casa de Deus. Lembrando que Deus não habita em templos feitos de mão de homens. Deus é espírito e Ele procura verdadeiros adoradores que adorem em espírito e verdade, ou seja, é algo espiritual que Deus está falando e não carnal e terreno. Então, queridos, que você possa acordar, fazer uma reflexão de quantos anos você tem sido preso, escravo de doutrinas humanas que não tem nada a ver com Jesus e que só colocam peso sobre a sua vida e que te afastam do caminho de Jesus. Busque a simplicidade do Evangelho. O que Jesus diz para fazer? Comece a ler mais os Evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos. Comece a ver as cartas paulinas, o que ele diz a Corinto, o que ele diz a várias outras cartas que são escritas por ele. Preste atenção no Evangelho simples. Sente com a sua família assim. Ore junto. Não perca tempo ainda enquanto temos a internet para poder utilizar, para ficar vendo bobeira, desenho bobo, joguinho bobo, filmes que não te edificam. Tenha tempo com a sua família. O Senhor quer uma relação
vertical e também horizontal. Mas todo mundo só pensa em ter o tempo para o Senhor. Muita gente, não é todo mundo, que busca a Deus somente numa doença, numa dificuldade. Então Deus, eu creio, eu não acredito que isso, é o diabo matando. Não, o diabo não tem poder, é limitado. Deus utiliza o diabo para poder até fazer muitos acordarem. E além do que, esse tempo eu entendo que é um tempo para você, que Deus está dando para a gente refletir. O que você tem feito para o reino de Deus ser estendido sobre a terra? O que você não tem feito? Quando Jesus ele fala, tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Fui forasteiro estrangeiro, você não me acolheu. Estava enfermo, você não foi me visitar. Estava preso, vocês não foram também me trazer uma palavra de consolo. E assim vai. Como é que tem sido a sua vida? Como é que tem sido a sua vida? Será que de verdade Jesus é o Rei dos Reis na sua vida? Jesus reina na sua vida? Jesus reina na sua casa? Será que na sua casa quem reina é o homem carnal, o marido carnal, ou a mulher, pior ainda? Em muitos lares a mulher é que reina, a mulher que dá ordem. Tudo invertido. Jesus não disse isso, a palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus diz que o homem é o cabeça, sendo um cabeça direcionado, com a mente renovada, em Cristo. Então eu tenho a direção em Cristo para gerar a minha família, para direcionar os meus filhos. Será que na sua casa é a criança que reina? Não é Jesus que reina? A criança berra, pede, a mãe faz. A criança berra, pede, o pai dá. Então é a criança que reina, não é Jesus? Porque tem muita coisa que seu filho brinca, tem muita coisa que seu filho assiste, tem muita música que seu filho ouve, que Jesus não ouviria, que Jesus não brincaria e que Jesus não faria. Será que os seus filhos têm respondido você, papai e mamãe, como Jesus responderia aos pais dele? Então é um tempo para você refletir. Que Deus nos abençoe e que possamos estar pedindo que o Senhor aumente a nossa fé e que a gente creia que Deus está de olho em tudo, que Jesus tem a plenitude de todas as coisas. Então, que possamos descansar com Jesus e se alegrar no Senhor, mesmo em casa, mesmo sem poder pôr o pé fora da porta. Não se desespere. Nós repreendemos todo espírito de loucura, todo espírito de ansiedade, todo espírito de esquizofrenia, todo espírito de perturbação, todo espírito mau, em nome de Jesus, na sua vida, na sua família e na sua casa. Que Deus abençoe e até uma próxima, seguindo os passos do Mestre, porque estamos agora seguindo os passos do Mestre em casa também, ou por onde quer que a gente esteja. Que Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus.